Fala, investidores do mercado imobiliário, sejam muito bem-vindos. E aqui quem fala é Rodolfo Kerti. E hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante. Muitas pessoas que querem investir no mercado imobiliário, elas querem saber algumas histórias de sucesso. E hoje eu vou falar sobre 3 vezes que eu multipliquei o dinheiro dos meus clientes. Então vamos lá. Então antes de a gente começar a falar do assunto, eu queria colocar aqui alguns pontos que eu acho importante. Porque muitas pessoas imaginam o investimento de imóvel de uma forma que ele é meio engessado, de uma forma que é difícil ter algumas operações num curto período de tempo e que tu tenha uma boa margem de lucro. Óbvio, a gente sempre fala nos vídeos que a gente tem que pensar sempre em imóveis com investimento a longo prazo, de médio a longo prazo. Mas nesse caso aqui a gente vai falar de investimentos que tiveram um retorno relativamente rápido, que isso também acontece e é natural no mercado imobiliário. Esse tipo de investimento ele acontece, existe seu risco, o risco dele maior vai ser talvez tu não vender na velocidade que tu imaginava. E quando eu falo retorno rápido, é um retorno ali rápido de 6 a 1 ano, que é comprar um imóvel, esperar um tempo e já fazer a revenda dele. Pode ser um imóvel na planta, pode ser um imóvel talvez que já esteja pronto. Tudo vai depender do que você está buscando, qual que é a localização, qual que é o teu público e entender também o mercado o mercado que eu digo, o mercado onde aquele imóvel vai estar inserido, aquela cidade, aquele bairro. Então entender como que o público consome imóveis naquela região e ele se comporta. Então isso que vai depender a velocidade dessa operação, se você vai vender ele rápido ou vai vender ele talvez a um prazo um pouquinho maior. Antes de começar aqui o vídeo, eu tive que anotar num papel quais que seriam os cases que eu ia trazer, quais histórias de clientes que a gente dobrou o dinheiro, e eu tive que escolher a dedo, porque a gente já teve inúmeras histórias aqui. A gente está inserido hoje em Blumenau, Santa Catarina, a gente tem algumas histórias aqui de Blumenau, mas o litoral de Santa Catarina, a gente tem algumas histórias assim com umas velocidades um pouquinho maiores de um retorno, de dobrar o dinheiro do cliente, de dobrar o dinheiro investido num período muito curto. Então eu vou acabar falando do litoral. Eu vou falar de uma cidade em específico que, ao meu ver, é uma cidade que tem crescido bastante, uma cidade que tem um potencial de valorização muito grande e por alguns bons anos à frente. Acredito que também o Felipe compartilhe da mesma percepção que a gente tem, né? E a cidade de Balneário Pissarras. Eu poderia falar de Balneário Camboriú, que é uma das cidades que tem o maior metro quadrado do Brasil. Poderia falar de Itapema, que é a cidade que vem por 3 anos consecutivos sendo a cidade que mais valorizou em questão de metro quadrado, né? Mas eu vou optar por falar de Balneário Pissarras. Balneário Pissarras ainda é uma cidade que ela ainda está em fase de crescimento, fase de expansão, ainda falta muita questão de infraestrutura, que isso já está sendo construído, já está sendo feito pela própria prefeitura. O fato de ter várias construtoras indo para lá, investindo, tendo inúmeras obras, faz com que a cidade ela vá se estruturando e ela vai crescendo. E o interessante é que Balneário Pissarras ele tem se estruturado de uma forma meio inteligente. Então, as pessoas que vão até Balneário Pissarras, elas acabam indo até lá, se sentindo aconchegadas pela cidade e a procura tem aumentado cada vez mais. É uma cidade que ela ainda continua meio que, de certa forma, virgem, ainda tem muita coisa para ser explorada em Balneário Pissarras. Aí, quando eu digo isso, tem Barra Velha, que está do lado, e praias ao norte do litoral de Santa Catarina. E ali é uma região que a gente vê um potencial muito grande de valorização. Não é à toa que a gente teve nos últimos 4 anos um boom de imobiliárias, um boom de corretores, um boom de construtoras indo até lá construir, porque os valores de metro quadrado eram muito baixos e tinha um potencial, porque a praia é bonita, a região é bonita, tem uma área de preservação muito grande. Então isso fez com que construtores, corretores, o próprio público fosse para lá. Então hoje quem frequenta Balneário Pissarras não é aquele público que frequentava há 10 anos atrás. Então já é um público mais novo em Balneário Pissarras, justamente porque viu esse potencial. Mas vamos lá, eu quero contar desses 3 casos aí que eu dobrei o dinheiro dos meus clientes em Balneário Pissarras. Eu vou usar só Balneário Pissarras. E o caso de um dos clientes, que são 2 cases, mas é o mesmo cliente, que eu acabei dobrando o dinheiro dele 2 vezes. Então desse mesmo cliente eu acabei dobrando o dinheiro 2 vezes em Balneário Pissarras. Então vamos lá que eu vou contar o caso dele.
E esse primeiro cliente, esse primeiro case que eu vou falar, eu conheci ele em Balneário Pissarras, ele já tinha um apartamento para investimento e um sobrado que ele usava para veraneio. Ele queria comprar, quando a gente conversou, ele queria comprar um apartamento de uma construtora que estava despontando e que hoje é referência ali na cidade. A construtora era a construtora Vetter. Ele começou a olhar comigo primeiro uma planta de 3 suítes, mas ficou um pouco pé atrás porque ele ficou... Não que ele achasse que os valores estavam muito altos, porque na época não eram altos, mas ele ficou com o pé atrás de que será que realmente Pissarras, que eu frequento há tanto tempo, é algo que vai decolar, é algo que vai ter essa valorização toda que estão prometendo? Porque na época, realmente, em 2017, a gente olhava para Pissarras, tinha um potencial, mas era aquela coisa que a gente não poderia garantir que ia decolar. Na verdade, a Vetter, ela vinha trazendo um bom produto, mas ela era quem estava trazendo, puxando a carroça, vamos dizer assim, mas muita gente estava apostando, esperando que tivesse um bom resultado, mas não sabia assim como que seria. A Vetter, acho que, se eu não me engano, nessa época ela não tinha feito nenhuma entrega na cidade, ela já tinha entregue prédios em outras cidades, mas na cidade ela ainda não tinha feito. E o pessoal tinha uma certa desconfiança com Pissarras. Mas, por isso que ele optou por comprar uma planta de 2 suítes e não uma de 3, porque o investimento era um pouco menor. E na época a gente estava falando de um apartamento de 2 suítes. Ele não era virado de frente para o mar, ele era na lateral do prédio, mas ele tinha toda a vista do mar e ficava apenas uns 50 metros do mar ali, alguns passos da praia mesmo. Então, uma excelente oportunidade que ele teve que aproveitar. Ele acabou comprando comigo, no valor final do apartamento, de 450 mil. É óbvio que ele não desembolsou todo esse valor. Ele pagou uma entrada, se eu não me engano, acredito que a entrada naquela época era uns 15%, e ele foi parcelando em até, se eu não me engano, 45 vezes. E eram corrigidas pelo CUP. E ele foi pagando, o prédio foi sendo construído, até que o prédio estava prestes a ser entregue, e ele acabou vendendo o sobrado que ele usava para veraneio. E ele viu que ele estava com as filhas, e também ia o sogro e sogra para a praia, e ele acabou vendo que 2 dormitórios, 2 suítes ia ser muito pequeno, então ele preferiu para uma planta que fosse de 3 suítes. Mas ele veio me procurar numa época que a Vetter já tinha entregue um prédio, e ela estava para entregar esse outro. Ele queria que fosse um Vetter e que fosse em 3 suítes, e que fosse diferente para o mar. Então eram alguns pré-requisitos ali que a gente falou, a gente vai dar uma procurada, mas vamos ser bem sinceros que pronto ou prestes a ser entregue, nessa época vai ser bem difícil, porque os valores já vão estar um pouco mais inflacionados e a gente não tem opções para vender. A gente, se eu não me engano, tinha 1 ou 2 opções para apresentar para ele. Então a gente estava meio de mão amarrada, a gente não tinha muitas opções para apresentar para ele. E um outro ponto é que a gente tinha que vender esse apartamento que ele comprou, porque senão ele não poderia comprar esse de 3 suítes. Então a gente estava trabalhando com 2 frentes, uma na venda e outra procurar um apartamento para ele se encantar e poder usar naquele verão, né? Passou o tempo, a gente encontrou o apartamento que ele queria, de frente para o mar, com 3 suítes. Inclusive no mesmo prédio desse que ele comprou de 2 suítes, só que ele ia ficar uns andares um pouquinho abaixo do que ele tinha escolhido, o apartamento de 2 suítes. Esse apartamento de 3 suítes teria que dar uma entrada e também pagar parcelado. Mas ele queria comprar esse apartamento numa configuração mais à vista para ter um poder de barganha e primeiro ele queria vender aquele que ele já tinha comprado para poder adquirir esse. E foi aí que a gente encontrou um cliente querendo comprar esse apartamento dele de 2 suítes, justamente porque ele já ia ficar pronto e aquela família ia poder usufruir naquele verão daquele apartamento. Então o valor que a gente conseguiu vender o apartamento dele foi de 820 mil. O interessante é que ele teve um curto período de tempo. Nesse caso, a gente não chegou a literalmente dobrar, mas quase dobrar o valor, porque ele acabou baixando um pouquinho o valor do imóvel dele para já comprar um próximo imóvel que também tinha um potencial de valorização. Lembrando que ele começou a ver comigo o apartamento em 2017, em 2018 ele efetuou a compra, em 2020 que ele foi receber o apartamento, que foi onde ele fez a venda, em agosto de 2020. Então, nesse período muito curto, ele comprou o apartamento de 450 mil, não fez o desembolso integral na compra do imóvel e ele foi valorizando conforme o tempo, conforme foi correndo a obra. Então, resumindo, ele comprou o apartamento a 450 mil parcelado, ele não desembolsou esse dinheiro à vista, e um pouco mais de 2 anos depois, ele vendeu esse apartamento a 820 mil. Ou seja, ele praticamente dobrou o valor, sem ter que fazer o desembolso integral do valor do imóvel. Mas vamos falar do apartamento que ele comprou, como é que ele valorizou também.
Lembrando que esse foi um apartamento que ele comprou, ele já estava prestes a ser entregue, então ele tinha um potencial de valorização, mas não tão alto. Então, como é que a gente fez uma boa negociação aqui para ele? Como ele queria vir nessa configuração de pagamento mais à vista, ele conseguiu barganhar um pouquinho o valor, então a gente baixou um pouquinho o valor do imóvel. O valor de compra desse imóvel ficou em 950 mil. Lembrando que esse é um apartamento que ele não comprou ele na planta, ele não parcelou direto com a construtora. Ele poderia ter feito isso se ele tivesse comprado lá no início, lá na planta, pagar uma entrada e ir parcelando. Mas nesse caso, como ele já estava comprando de um terceiro que tinha comprado a construtora, ele acabou fazendo essa compra à vista e foi bom porque ele conseguiu um bom desconto, porque o proprietário, o antigo proprietário, ele estava querendo algo em torno ali de 1.200.000. Então a gente conversando ali, foi daqui, foi de lá, a gente chegou nesse valor de 950. Foi uma excelente compra. Até hoje ele me agradece por conta disso. A gente falou até com ele na semana passada e ele agradeceu, ele falou: vocês não fazem ideia da compra que eu fiz. Eu não ia encontrar em lugar nenhum apartamento naquele preço, e vocês me trouxeram. E realmente, naquela época, os apartamentos de frente com o mar com 3 suítes, com a mesma metragem que ele tem, todos eles passavam de 1.200.000. Então ele fez uma excelente compra naquele momento. E qual que é a real situação nesse momento? Já se passou um pouco mais de um ano e um vizinho dele de cima pediu para que a gente fizesse uma avaliação do apartamento dele. Os dois praticamente estavam iguais, estavam com uma mobília muito semelhante, a altura no prédio era muito parecida e a localização e toda a infra era a mesma porque era realmente no mesmo prédio. E a avaliação que nós fizemos desse apartamento do vizinho dele ficou na casa de R$1.800.000. Ou seja, no período de pouco mais de um ano, ele praticamente dobrou o valor do imóvel dele, fazendo uma excelente compra. Então ele comprou muito bem, ele comprou com um preço muito atrativo, e agora, como a cidade começou a ter mais procura, começou a ter mais lançamento, tem mais construtoras ofertando, só que todas as oportunidades ainda estão na planta. Então todas as pessoas que vão para lá hoje, que já querem passar o verão, elas querem coisas prontas, elas não querem esperar ficar na planta. Justamente na planta tu tem maior valorização, mas você não pode usufruir do imóvel. E é justamente esses imóveis que já estão prontos é que eles acabam tendo uma valorização maior. É aquela básica lei lá da oferta e da demanda. Quando a demanda é muito maior, o valor sobe. Quando a oferta é muito maior, o valor baixa. Nesse caso, a gente está com uma demanda muito alta e uma oferta muito baixa, então o valor do imóvel acaba subindo, principalmente dos imóveis que já estão prontos. Então vamos lá, falei de 2 casos do mesmo cliente, mas que a gente conseguiu praticamente dobrar o valor dele. Nesse último caso, ele acabou não realizando a venda, mas como eu falei, em período um pouco mais de um ano, ele praticamente dobrou. Se ele for usufruir o imóvel agora e vender daqui a um ano, ele com certeza vai ter dobrado o valor do imóvel dele. Esse terceiro case foi com um caso que aconteceu com um amigo meu. Ele já frequentava Balneário Pissarras, também tinha um sobrado em Balneário Pissarras. Ele estava muito bem estruturado, já não precisava ter um outro espaço, mas eu falei para ele da valorização que os apartamentos na planta estavam tendo ali nos últimos anos. Aí ele ficou um pouco intrigado, mas quis apostar para ver. E logo na sequência teve um lançamento. E assim que ele saiu, assim que eu tive esse material em mãos, no mesmo dia eu fui e falei com ele. Assim que eu apresentei para ele, apresentei a tabela de valores, eu falei: vamos fazer uma reserva, porque eu não sei quanto tempo que vai durar essas unidades disponíveis. Então a gente estava ali com uma expectativa de vender mais ou menos em um mês, e foi vendido o prédio inteiro em uma semana. Então foi uma velocidade muito incrível. Mas eu falei para ele: ó, faz a reserva, escolhe qual a unidade que tu quer, me diz o quanto que você quer pagar de entrada. Eu acredito que a gente ali ficou na casa de uns 20% de entrada, que ele pagou só 20% de entrada, e o saldo ele parcelou ali em 55 vezes. E isso foi em 2019, então ele acabou comprando um apartamento também de 2 dormitórios, ia ficar ali próximo de uns 50 metros da praia, também em alguns passos do mar, com uma excelente infraestrutura, e o valor que ele pagou nesse apartamento de 2 suítes foi apenas R$480.000. Então esse era o valor final, né? Era o valor de tabela. Ele pagou 20% de entrada e o saldo parcelado. E lembrando que ele comprou esse apartamento a princípio para investimento. Esse edifício ele ainda está em obras. Só que ele começou a ver a região desse edifício onde ele comprou, começou a ver alguns apartamentos dessa construtora que já foram entregues, e ele viu que ele fez um excelente negócio. Ou seja, ele já vendeu o sobrado que ele tinha. Se eu não me engano, no verão passado, ele já acabou passando o verão numa casa alugada, e porque ele quer, o que era para ser de investimento, ele quer usufruir agora. Eu sei que agora, nesse ano de 2021, fizeram uma oferta para ele de pagar 800 mil à vista para ele vender a unidade dele. Ele negou essa proposta.
Eu levei até ele e falou, olha, não, eu comprei para investir, eu lembro que eu falei isso para ti, mas eu vou ter que deixar passar essa oportunidade porque agora eu vi que eu fiz um excelente negócio, eu quero usufruir isso. Então, ele deixou passar a oportunidade ali dos 800 mil à vista. E por um lado também foi bom, porque agora o prédio está ficando mais próximo da entrega. E eu sei que teve alguns clientes ali que compraram na planta também, o mesmo de 2 suítes, e já estão ofertando por 950 mil reais. Novamente, esse é o caso de um cliente que ele não realizou a venda, mas ele multiplicou o dinheiro dele. E por que eu quis trazer esses 2 exemplos, sendo que um deles ele até acabou realizando a venda e outros 2 ele não realizou a venda? Justamente por serem num período muito curto. Então, eles praticamente dobraram o valor do imóvel que eles compraram, não pagaram à vista e o período foi muito curto, um prazo mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos e meio. Então, nesse curto período, eles conseguiram dobrar o valor do imóvel deles. E por que eu quis usar o caso de Pissarras? Porque Pissarras é uma cidade que ela está crescendo, ela está em ascensão. Às vezes a gente olha muito para algumas notícias, a gente talvez está acostumado a frequentar algumas cidades, ou alguns locais, ou algumas praias, e a gente fica com aquela mentalidade que ali é o melhor lugar, ali é o melhor lugar para investir. Mas é muito importante a gente abrir a nossa cabeça, a gente olhar o que está acontecendo aos arredores, saber quais são as cidades que estão com potencial de valorização e que podem ter um crescimento, ou qual é o crescimento nos próximos anos, qual que é o planejamento daquelas cidades para os próximos anos. Então, esses foram os 3 casos que eu dobrei dinheiro dos meus clientes com imóveis, um investimento seguro. Então, o que poderia acontecer de risco nessa operação era talvez ter que demorar um pouco mais para vender, demorar um pouco mais para receber esse valor. Como aconteceu com 2 casos que o cliente ainda não vendeu, está segurando o imóvel porque ele quer usufruir, já recebeu ofertas, mas ele vai manter o imóvel para poder usufruir por um tempo e com certeza vai vender ali depois de um período com valor muito acima do que ele pagou. Então é isso, se vocês gostam dessas histórias, querem saber mais, a gente pode contar outros casos de sucesso que a gente dobrou o dinheiro ou que uma pequena operação, uma rápida operação teve um lucro muito grande. A gente tem casos aí de histórias de clientes que às vezes não ficaram tanto tempo com o imóvel, às vezes num período curto de um mês, comprou imóvel, já tinha para quem revender e teve um lucro ali de 50, teve um até de 70 mil reais. Então, se vocês quiserem saber dessas histórias, deixem aí nos comentários, a gente vai ter o maior prazer de contar essas histórias, gravar um vídeo. E também, se você quiser saber de alguma das oportunidades nas cidades que eu comentei, também deixa aí, pode mandar também um inbox pra gente lá no Instagram, no @panorama. Então, siga a gente lá também, a gente tem bastante informação todos os dias, né? A gente acaba postando alguma coisa. Considere também se inscrever no canal, porque aqui você vai receber várias informações que vão ser importantes para os seus investimentos imobiliários. E é isso, se você quer investir no mercado imobiliário, é importante você ter uma metodologia, é importante você ter um plano. Então, se você já sabe onde investir, comece a dar os primeiros passos. Com certeza você vai ter bons resultados. E a gente encerra aqui o vídeo de hoje. Obrigado a todos e até mais!